Adventus Crisco, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 14, Cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico. Por evolução, ao se adquirir o conhecimento no contexto dos adventos crísticos de que cristianizar sem imbuir-se do pensamento doutrinário do Cristo Pai, revelado ao mundo pelo seu Cristo Filho, o Nazareno Mestre, ficam diluídos quaisquer dogmas que serviram através dos milênios para se cultuar a divindade. O atual momento exige, por evolução, que o homem se torne religioso pelas ações e não mais pelas convenções. É então que, demonstrando o divino acervo na exemplificação da luz, ele fala suavemente pelos prodígios humanos na carne e no espírito, incentivando as reminiscências ilustrativas que possam auxiliar no sacratíssimo porvir, sem se ater à ancestralidade em que, por ignorância, cultuava-se um Deus antropomórfico, portador da ira e da vingança. Os adventos sem dogmas, sem rituais externos e desprovido de veracidade crísticas, sem fórmulas, etc., é o advento em que se sente a fonte inesgotável do amor, o Cristo planetário, pela sacralidade das atitudes, pois na ação está a natureza da reação. Esta é a logicidade da lei de causa e efeito. Em sendo a tônica da nova civilização a cristianização sem dogmas, mas com amor crístico, os que assumiram perante o Pai essa sacrossanta tarefa, que a façam imbuído dos mais puros propósitos, sabendo que a luz que os cerca hoje é a mesma que envolveu os instrutores da humanidade de todas as épocas, na condição de representantes do Deus de amor e justiça, fonte morredora, imaterial, infinita e eterna. O novo instrutor, indutor da cristianização sem dogma, mais crístico pela sua própria idiosincrasia, envolto de maneira naturalíssima pelas mais gloriosas presenças espirituais, tomado por superior emoção, plasmando a divina figura do Lídimo, porta-voz do Cristo Pai, o Nazareno Mestre, será o assinador da força superior ou eu crístico dos seus adeptos, ouvintes ou simpatizantes. O orientador espiritual da civilização do terceiro milênio será o ponto de convergência onde incidirá a luz do Pai e, em seguida, expandir-se-á por toda a ambiência, promovendo a imantação dos graus luminosos das infinitas partículas policromáticas ali existentes. Por ser uma pessoa vibrante, estará sempre auxiliada no supremo ofício de magnetização por espíritos evoluídos e também pelos ascensionados que formam a mais crística corte celestial, as sagradas fileiras do Cristo Pai, orientadora da humanidade terrena. A cristianização sem dogma desfaz os temores e vincula o espírito humano ao amor de Deus, de amor e bondade. Desperta o eterno vir a ser, o que o faz não ser possuído pelo patrimônio material, mas buscar, por esforço próprio, o conhecimento libertador, pois reconhece que o verdadeiro reino do Espírito não é deste mundo. Consciente das verdades eternas, o Espírito reconhece o seu longo e precioso período de fadigas, quando predominavam em sua emoção a conquista material, o poder e o domínio. Por essa razão, não se sente no direito de demolir esse passado, mas substituí-lo por novos valores, novas emoções. É uma das razões que faz com que o espírito evoluído não julgue, não critique, mas compreenda o estágio evolutivo em que cada um estiver, pois também percorreu as fases da força, da astúcia e da honestidade, antes de se graduar à justiça. Os adventos crísticos, como sublime roteiro para direcionar o pensamento humano na era de Aquário, incentivam o homem a despertar o seu eu crístico, sua força superior. Procuram induzi-lo a incinerar os registros negativos herdados do culto aos dogmas escravizantes, a fim de cristianizá-lo, ou seja, fazê-lo reconhecer a divindade que existe em si e a sua ligação eterna com o Cristo Deus, o que o fará mais consciente da finalidade da vida enquanto existência, seguindo padrões crísticos em que, ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estará resolvendo um avassalador problema da humanidade terrena, a falta de justiça social. Em assim sendo,
cristianizar sem dogma, mas com amor crístico, desperta no ser humano a fagulha divina, fazendo com que o possuir na forma exterior, tangível, relativa, seja substituído pelo patrimônio interior, o único verdadeiramente seguro, pois é a riqueza inalienável que o ladrão não rouba, nem a ferrugem consome. Não pode ser roubada porque é inseparável da personalidade. Está inserida no âmago do ser. Deduz-se que o advento do Cristo Pai leva o homem a compreender a relatividade existencial e a realidade essencial. Com tal grau de discernimento, reinará a justiça econômico-social. Antes dessa conscientização, é inócuo propor justiça verdadeira a quem ainda vive no reino da força, do poder, do domínio, pois que a justiça pertence a planos mais altos de vida, em que ficam excluídos os biologicamente inferiores. Dessa forma, a crítica proposta adventista transforma a essência do Evangelho em vida prática, banindo os dogmas eternos que impedem a evolução ascensional transcendente, além de criar o temor ao Deus, amor e justiça. Ainda na reflexão quanto ao cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico, o homem vai conhecendo a lei de Deus, a sua logicidade, o que o inibe de invocar bondade e justiça se ainda pertence ao nível evolutivo da força, do poder, querendo dominar para oprimir, para subjugar, porque desconhece a nova conquista da civilização do espírito, a grande realização histórica para a humanidade do terceiro milênio, o advento da justiça social. Com a atual orientação espiritual para a condução da sociedade, percebe-se que ela é abrangente, convidando o homem a se conscientizar da finalidade da vida, enquanto encarnado, independentemente de sua atividade social. Não é, portanto, para os ditos religiosos, considerando que religião é uma criação humana, mas para o homem espécie, criatura de Deus. Silvestre, em nome das sagradas fileiras, exultou: Aleluia! Toda honra e toda glória aos imbuídos das verdades eternas, conscientes de sua igualmente eterna integração às sagradas fileiras para a divulgação da inconteste palavra do arauto da divina essência do Cristo Pai, o Nazareno Mestre. Patenteado fica que os condutores do cristianismo renovado precisarão remover determinados registros inibidores da mente de muitos que não atingiram o desenvolvimento psicológico para a nova fase da sociedade planetária, embora o desenvolvimento antropossociológico seja relativamente satisfatório. O novo orientador espiritual, mais tarimbado para com os haveres do Pai, certamente não terá dúvida quanto à necessidade de substituir os registros negativos, os quais impediram os adeptos das religiões de crescerem, evoluírem, ascenderem. O novo orientador precisará ser portador da convicção para levar os seus simpatizantes a superarem as profundas marcas, as cicatrizes do passado secular ou milenar. Uma vez que a tônica do atual advento é cristianizar com amor em substituição aos dogmas infantis, deve o novo estimulador de alma ao reino dos céus imbuir-se de propósitos de relevância, a fim de que, do seu interior, saia magnetismo da essência do Cristo, capaz de remover os estigmas psicológicos negativos criados por fatores de diversas ordens, inclusive os mesológicos e de etnias, considerando que o espírito terreno já está em condições de exercitar a sua universalização, sentindo-se um ser sidéreo, temporariamente estagiando na Terra. Dessa forma, os adeptos e simpatizantes dos adventos crísticos não verão os seus divulgadores falando de Deus, mas falando com Deus. Com tal naturalidade, os algozes psicológicos de seus ouvintes serão incinerados. Isso porque cada indivíduo, mais planificado, sem os atuais conflitos que dificultam o relacionamento interpessoal, menos tímidos porque venceu o seu exacerbado orgulho, terá condições para sentir o fluxo estimulador da vida eterna, não se detendo em seu emaranhado psíquico, pois viu em seu líder um homem mais experiente de Deus, demonstrando através da maneira de ser, da ética e de sua moral, que é um fiel representante de Deus Pai. Os líderes dos diversos segmentos da nova era
independentemente das roupagens externas adotadas, serão cientistas do espírito. Consequentemente, precisarão conhecer as facetas do espírito humano, tendo em vista que, para cristianizá-lo, precisarão despertar de seu âmago a essência do Cristo Pai na condição de seu Cristo interno, seu eu crístico. Necessário será, para quem tem certeza de que, em essência, foi criado à imagem e semelhança de Deus, não relutar em adquirir a misericórdia do ver, ouvir e falar, as três perdizes do consentimento divino, ou seja, os três sentidos de que o homem precisa para transpor os pórticos inibidores das consciências embotadas e sentir o Cristo Deus. O homem que se imbui do Nazareno Mestre em carne e espírito e conduz a vida seguindo os princípios superiores que ele ensinou e viveu, está a caminho de sua cristificação. Daí, tudo o que faz é em nome dele, o que lhe credencia vislumbrar à distância a sua cristianização, ou seja, sentir que está entrando em ressonância com o Cristo e sua mensagem, conhecida na Terra por nome de Evangelho. A presença desse cristão crístico funciona como detonador psíquico a acender a chama divina das consciências acanhada para com os haveres dos céus. Dessa forma, deduz-se que cristianizar sem dogma, mas com amor crístico, é tarefa dos que conseguem, por mérito, sentir o fluxo eterno do Eterno Pai. Na condição de canais a recepcionar os pensamentos dos prepostos de Deus, redistribuem as energias para outrem, despertando e alimentando os sentimentos superiores dos homens desarmados e diluindo as amarras dos embotados, portadores do pânico por rejeitarem o eterno vir a ser, dos que se tornaram depressivos porque perderam o estímulo pela vida e não conseguem conviver com as perdas normais da vida, dos suicidas a longo prazo, aqueles que não conseguiram valorar a existência, dos agressivos, aqueles que deixam que os instintos animais se sobreponham ao seu eu crístico, dos tímidos camufladores, aqueles que escamoteiam temperamentos violentos e reprimem em si o lobo, mas também não conseguem exprimir a veracidade do cordeiro. Desarmado para o novo, o orientador encarnado não terá dúvida quanto à necessidade de primeiro procurar harmonizar o psiquismo do homem enquanto terrestre, a fim de que ele, motivado, possa assimilar o que lhe é apresentado quanto à realidade celeste, levando-se em conta que muitos trazem de outros encarne os dolorosos estigmas gravados na memória latente, no recesso do ser. Justificam-se, portanto, os dramas existenciais de milhões de pessoas que se comprometeram moralmente em outras vidas e, não buscando por esforço próprio superar tal passado secular ou minelar, asfixiam no seu silêncio íntimo o seu caótico estado d'alma. Em assim sendo, cristianizar sem dogma, mas com amor crístico, é servir de ponte a fim de que o Cristo interno do homem entre em sintonia com o Cristo Pai, o que o fará mais potente, mais consciente da necessidade de obter novos ensinamentos transcendentes, os quais se sobrepõem aos ditos pecados e às culpas esculpidas em vidas pretéritas. Na verdade, os adventos crísticos fazem com que o indivíduo, passo a passo, vá esculpindo em si o homem novo, com o cinzel do conhecimento libertador transcendente, desbastando as camadas do homem velho. Essas camadas aprisionam a alma num corpo sem estímulo, sem expressão, sem altivez, sem sorriso para a vida, olhando para o chão com os olhos da timidez, da culpa, do pecado, do erro, quando o Pai a conclama a olhar para o céu, para o alto, com os olhos da convicção do eterno transformismo. Todos sempre são oportunizados a fim de que não precisem ocultar seus sentimentos conflitivos, mas enfrentá-los com dignidade e corrigir corajosamente seus desvios de curso diante da lei. O enfoque é cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico. Em assim sendo, considerando a existência de milhões de espíritos encarnados e desencarnados, refratários a toda proposta evolutiva ascensional, devido aos registros negativos gravados através dos reencarnes em funções dos dogmas cultuados pelas religiões, temos procurado desbloquear as consciências, ativando a sua fagulha divina e eterna.
não tratamos do processo de desdogmatização das práticas atuais, porque já estamos no terceiro milênio. O momento por si só é seletivo e, consequentemente, por ressonância, separará o joio do trigo, o lobo do cordeiro, o cristão social do cristão crístico, os seguidores das religiões dos portadores da religiosidade. Assim, aos dogmáticos recalcitrantes que preferem continuar em suas práticas infantis, todo respeito lhes deve ser dispensado. Os adventos do Cristo são direcionados à essência espiritual do homem, cabendo a ele, por esforço e mérito, recebendo os ensinamentos, conquistar valores intelectuais e morais e se libertar dos dogmas. O culto ao Deus do temor, da vingança, da ira ou da raiva está desatualizado. Entretanto, para a maioria do conjunto espiritual do planeta, este passado continua vivo em suas emoções. Com isso, tais espíritos encarnados e desencarnados permanecem em estado de estagnação. Há pessoas que alimentam em si a raiva como se ela fosse uma pérola preciosa. São aquelas que ficam remoendo determinados acontecimentos rotineiros no trânsito existencial, comum a quase todos os espíritos em crescimento. Existem aquelas que disfarçam, mas devido ao semblante, à cor da aura, à postura das mãos ou ao olhar de insegurança íntima, não conseguem esconder o desejo de revidar, de se vingar ou pelo menos saborear cinicamente quando o seu algoz sofre as derrapadas normais da vida de quem está se espiritualizando. Fica evidente que o novo orientador espiritual do terceiro milênio tem que ser um psicoterapeuta, uma vez que já caducou a fase de se conduzir homens pela crença, sem o conhecimento libertador. A civilização do espírito exige que o guia de algumas almas ao reino dos céus seja inteiriço, pois não adiantará querer cristianizar-se se flagelando, fazendo penitências nem barganhas, mas compreendendo que toda ação gera reação. Dessa forma, o terapeuta de almas precisará de acuidade para ver no âmago das criaturas o que elas ocultam, escamoteiam com um colorido externo, preocupadas com a imagem e não com o seu valor moral, porque não têm coragem para se enfrentarem, para se despirem diante do Senhor de todos os mundos e humildemente pedirem força para superar os seus óbices. A palavra de ordem para a nova civilização é a cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico. Deve então o pedagogo sacerdote manter a sua segurança interior para ter condições de alimentar a autoestima de seus seguidores, orientando-os quanto às leis soberanas que exigem de todos os humanos o mérito, pois o expositor apenas ensina, cabendo ao adepto a assimilação e a sua transformação com os novos sublimes referenciais para a vida. Reconhece-se a superioridade de determinado indivíduo pela sua humanização, caracterizada por equilíbrio, discernimento, harmonia interior. Pelo espírito de fraternidade, solidariedade e compreensão, por ter vencido a sua guerra íntima e se transformado em pacificador. São essas pessoas especiais que têm condições de despertar em seus semelhantes o eu crístico e, com isso, levá-los a conceber o Cristo de amor e justiça participando de sua vida. Verifica-se que o advento do Cristo desfaz a nossa falsa humildade, espiritualização, humanização, religiosidade, o falso sacerdote, etc. Aliás, seria incoerência da lei do Pai Criador alguém alcançar o patamar da religiosidade para auxiliar as demais criaturas na cristianização pelo amor, quando ainda guarda a raiva, que, se não for extravasada, transforma-se em ressentimento. Assim é que as pessoas antipáticas, de difícil convivência, mesmo quando disfarçam, devido ao polimento social, não conseguem esconder que em seu âmago existe o venenoso ressentimento. E o que se pode esperar de uma pessoa ressentida?